Olá, concurseiro, tudo bem? Nosso papo hoje é sobre direito penal. Quero conversar com você um pouquinho a respeito do crime previsto no conteúdo programático do concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Se nós buscarmos no Código Penal uma definição legal de crime, o nosso código, o nosso legislador não nos traz essa definição. Cabe, portanto, à doutrina nos indicar aquilo que seria o conceito de crime. E, ao longo do tempo, vários conceitos foram apresentados pelos doutrinadores. Dentre esses diversos, aquele que se destaca é o conceito analítico de crime. Segundo posição da doutrina majoritária, indica ser o crime composto por 3 elementos, que seriam fato típico, ilicitude e a culpabilidade. Esses elementos são colocados numa ordem lógica, de modo que eu analiso o seguinte após termos a certeza da presença do primeiro elemento. Ou seja, analiso a ilicitude se efetivamente presente estiver o fato típico com a sua tipicidade. Eu vou trabalhar com vocês aspectos gerais de cada um desses elementos e trabalhando aí um ponto específico do conteúdo programático, que são as excludentes da ilicitude e excludentes da culpabilidade. Primeiro dos elementos é o fato típico. O fato típico nada mais é do que um modelo previsto na lei penal daquele comportamento que se quer proibir ou se quer impor. Exemplo, artigo 121 do Código Penal. Define assim, matar alguém. Ali, portanto, temos um modelo de conduta que se quer proibir. O segundo elemento do conceito analítico de crime, segundo a doutrina majoritária, é a ilicitude, também conhecida como antijuridicidade, que significa a relação de contrariedade que existe entre a conduta e a ordem jurídica. Tema importantíssimo envolvendo a ilicitude são as suas excludentes. Artigo 23 do Código Penal nos apresenta aquelas que são conhecidas como causas legais que excluem a ilicitude da conduta. Terceiro elemento do conceito analítico de crime, para a doutrina majoritária, repito, é a culpabilidade. O que significa culpabilidade? A culpabilidade é o juízo de reprovação da conduta. E para verificarmos, para fazermos esse juízo de reprovabilidade, também alguns pontos devem ser observados, também chamados de elementos, só que esses intrínsecos à culpabilidade. Quais sejam? A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de uma conduta diversa. Tema previsto no seu conteúdo programático diz respeito às excludentes da ilicitude e às excludentes da culpabilidade. Portanto, nós temos que ir para a prova bem cientes daquilo que é capaz de excluir um e aquilo que é capaz de excluir o outro. Alerta para o fato de que a banca pode tentar aí misturar essas excludentes, fazendo com que você se confunda na hora da prova. Então, portanto, vamos analisar aqui alguns pontos relevantes daquilo que exclui a culpabilidade e daquilo que exclui a ilicitude. Primeiramente, a ilicitude. Cabe destacar que a doutrina admite uma excludente não prevista em lei, uma que seria considerada uma causa supralegal excludente da ilicitude. Qual seria? O consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido é capaz, em regra, de excluir a ilicitude, mas para isso alguns requisitos devem ser observados, tais como a pessoa que dá o consentimento tem que ser capaz de fazê-lo, e o bem jurídico envolvido tem que ser um bem jurídico disponível. Exemplo, a vida é um bem disponível, então o consentimento do ofendido, no sentido de que a sua vida seja ceifada, não vai excluir a ilicitude da conduta do agente. As excludentes legais de ilicitude estão previstas no artigo 23 do Código Penal, enumerando-se estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Na sequência, o artigo 24 nos apresenta uma definição do que seria o estado de necessidade. O artigo 25 nos traz a definição da legítima defesa. Já no que diz respeito à culpabilidade, juízo de reprovação da conduta,
Eu já havia dito que para se verificar o juízo de reprovação da conduta, nós teremos que analisar alguns pontos, alguns elementos. São eles a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Didaticamente, eu prefiro colocar como se fossem 3 perguntas, que se a resposta for positiva para as 3, significa que a conduta é reprovável. Primeiro ponto que deve ser analisado, a imputabilidade. O Código Penal não nos define, não nos traz um conceito de imputabilidade, mas o Código Penal nos apresenta os inimputáveis. Exemplo de inimputáveis, previsão do artigo 26 do Código Penal, aquele que, portador de uma doença mental ou de um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, sendo, no tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ele é isento de pena. Exclui-se, assim, a sua imputabilidade. Um outro exemplo de inimputabilidade muito conhecido é previsão do artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, excluindo-se, assim, a sua imputabilidade. O artigo 21 do Código Penal nos indica que o desconhecimento da lei é inexcusável. Mas, na sequência, o mesmo artigo nos indica que o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, traz como consequência a diminuição da pena, indicando que esta pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. O parágrafo único nos indica que considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Esse erro sobre a ilicitude do fato, quando inevitável, isentando de pena, ele também é conhecido como o erro de proibição. Fique atento. O erro de proibição, quando inevitável, isenta de pena. Não confundir erro de proibição inevitável com erro de tipo inevitável. O erro de tipo é estudado a nível de fato típico, excluindo fato típico. Já o erro de proibição é estudado a nível de culpabilidade. E por fim, o terceiro ponto da culpabilidade é a chamada exigibilidade de conduta diversa. O que significa? Significa verificar se, no caso concreto, seria possível exigir do agente que tivesse um comportamento diferente. Nessa seara surge o artigo 22 do Código Penal nos apresentando 2 situações muito interessantes. Nós temos ali a chamada coação moral irresistível e nós temos também a obediência a uma ordem hierárquica não manifestamente ilegal. O artigo 22 nos apresenta o seguinte texto: se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Portanto, sobre as excludentes de ilicitude e de culpabilidade, revisando, é bom sabermos guardar, definir que legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, eles estão a excluir a ilicitude da conduta. Já as excludentes de culpabilidade são a inimputabilidade, o erro de proibição inevitável, a coação moral irresistível e a obediência estrita à ordem hierárquica não manifestamente ilegal. Portanto, amigos, o estudo do conceito analítico de crime se revela importantíssimo. Por meio do estudo desse conceito, nós visualizamos institutos importantíssimos previstos no Código Penal e que as bancas recorrentemente cobram nos diversos concursos. Então, bons estudos, até a próxima e boa sorte na prova da Polícia Militar.